Muito boa noite, 19 horas. Estou aqui ainda num outro ambiente. Vamos lá, vamos ver se tudo funciona bem hoje. Vamos receber a nossa convidada daqui a pouquinho, a engenheira Cristiane Penteado, que é uma engenheira civil que fez um mestrado em engenharia elétrica, portanto multidisciplinar. A gente vai conhecer um pouquinho então de como é que é essa experiência dela. E vamos lá, vamos monitorando. Vou pedir para o pessoal que estiver aí entrando. Cris está entrando. Tem mais um pessoal aí. Entrou também. Vamos lá. A conexão tá legal aí, gente? Manda um oi aí para nós. Oi, Cris. Entramos. Tudo Olá, bem? professor. Boa noite, Oh, tudo bem? tudo bom, moça? Que satisfação vê-la. Quanto tempo, né? Prazer meu, professor. Uma honra aqui poder participar. Que bom. A gente fica muito feliz, né, que vocês aceitam o nosso convite. O pessoal às vezes fica assim bem envergonhado. Ah, professor, mas o que é que eu vou falar, né? Bom, fala de você. A gente está aqui entre amigos, né? Trocando ideias, Uhum, experiências, né? Contando um pouquinho do que é que deu certo na vida, o que é que não deu e as coisas que a gente foi aprendendo e compartilhando isso com os colegas, né? Então essa é a nossa proposta de toda quinta-feira, às 7 horas da noite. Fico muito feliz, já vou agradecer ao pessoal aí. O professor Valdir já entrou também. Olá, abração para você, Valdir. Temos aí outros colegas que já entraram, o Ronaldo já entrou, a Fer, acho que é a Fer, né? E aí, muito Fernanda. bom. E aí eu vou pedir para o pessoal, Gabi também, Gabriela, vou pedir para o pessoal monitorar e ajudar a gente a controlar a qualidade, né, Cris? Então, se você notar qualquer coisa aí nos comentários, depois a gente vai vendo se precisa fazer algum ajuste, entrar de novo, né? Beleza. Legal. Então, bom, como vocês, né, que costumam acompanhar aí as nossas lives, para quem é a primeira vez, seja bem-vindo, espero que acompanhe as demais, todas as quintas-feiras às 19 horas. A nossa proposta é convidar, então, né, os profissionais de engenharia que a gente conhece, já teve a oportunidade de ter na sala de aula, já teve muito também a oportunidade de trabalhar em projetos, né, em outras circunstâncias aí também fora da sala de aula. Então a gente faz os convites e queremos que você também se candidate aí, deixa o seu comentário, né, nos vídeos que nós temos lá salvos no nosso direct e a gente vai então conversando e tentando marcar uma data para contar e trocar essas experiências aí. Então, Cris, eu vou passar para você a palavra agora, você fica à vontade enquanto o pessoal está entrando lá. Conta um pouquinho para nós como é que é essa vida, Tá. então, de engenheiro civil, que de repente vira mestre em engenharia elétrica e com área de concentração, né? Acho que em inteligência artificial, né? Depois você vai contar um pouquinho isso para nós, não é isso? Sim, sim. A gente está em constante transformação, né, professor? Até foi a frase a epígrafe do meu mestrado, né, que é inteligência é a arte de se adaptar, e eu acredito nisso, né, eu acredito que a gente tem que estar sempre aberto a novas ideias, a conversar com todo mundo, a sempre estar disposto a mudar de ideia, né, muitas vezes, porque às vezes você tem um plano para sua vida e as coisas vão acontecendo e quando você vê, você está numa coisa muito maior do que você tinha planejado, né? E a vida é assim mesmo, né? Você vai te levando e acho que o segredo é você aproveitar as oportunidades. É isso aí, que bom. A minha história na engenharia, né? A minha história começou em 2007. Eu ainda tinha, acho que 16, 17 anos. Eu passei no Colégio Técnico da cidade de Jundiaí, né? A cidade que eu passei a maior parte da minha vida com os meus pais. Passei no colégio técnico em agrimensura. Na época eu sabia que era um curso que era bem voltado à engenharia e que era uma área que eu gostava. Meus pais sempre moraram em bairro de chácara, então eu sempre tive muito a vivência de mato, de pé no barro Natureza e total. dessas coisas mais natureza. Então, na época, eu li sobre o curso de agrimensura e falei, eu acho que vai ser legal para mim, né? Bem no sentido de que vai ser uma coisa que eu vou envolvendo. Então, eu entrei para esse curso, eu
No momento que eu entrei fazer o curso, junto com o ensino médio, eu comecei a estagiar, comecei a aprender AutoCAD, né? A gente começou a aprender essas coisas de, de engenharia, né? Projetos hidráulicos, desenhos isométricos, enfim, eu lembro, nunca vou esquecer, meu primeiro professor no primeiro estágio que eu fiz, ele chegou com um livro dessa grossura do Senai e com me ensinar a desenhar peças e essas coisas todas. E dali foi, né? Dali foi só, não tinha mais como fugir. E aí eu fui, fiz um estágio, depois eu troquei de empresa, fui fazer um outro estágio mais na área de agrimensura mesmo, trabalhando já com desenho topográfico e cálculo. Eu sempre gostei bastante da parte de cálculo. Quando eu estava, acho que uns 6 meses de estágio nessa empresa aqui em Jundiaí, foi quando surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar em São Paulo. Na época, eu, uma menina, né? Meus pais apavorados. Ai, mas ela vai para São Paulo, que loucura. Naquela época, já tinha muita gente que fazia isso, mas não era uma coisa tão, né, tão esperada pra gente. Então, eu fui para São Paulo. Fui trabalhar em uma empresa lá de agrimensura também, topografia. Era uma empresa voltada à topografia, cartografia e meio ambiente. Essa empresa foi quando eu tive o contato com grandes obras, que foi aí que eu falei, não, é isso que eu quero trabalhar com obra. Trabalhei em obras do Rodoanel Trecho Sul, por exemplo, Que legal. obras de refinaria da Petrobras. Rodoanel Trecho Sul, loucura, assim, né? A gente fez toda a parte de levantamento e desapropriação da Ilha do Bororé, né? Uau. Depois de São Bernardo ali, acho que é São Bernardo ainda a cidade. Bom, pé no mato mesmo, né? Sempre gostei. Eu fazia parte do escritório, mas eu gostava de ter essa interação com o campo, e sempre foi uma coisa que a empresa me permitiu ter, né? Essa interação com o campo. Então eu ia para o campo com o pessoal, muitas vezes eu ia para trabalhar mesmo, às vezes eu ia só apanhar para ver uma coisa ou outra, eu sempre gostei disso. Sempre tive uma proximidade muito boa com o pessoal do campo, né? Porque eu parto do princípio que o trabalho deles tem que ser muito bem feito, porque é o trabalho deles que vai movimentar todo o resto, né? Eu Então, costumo quanto mais dizer, viu, próximo Cris? deles você tiver, melhor para você. Viu, Cris? Eu costumo dizer assim, a gente tem que Pode valorizar falar. muito, a gente tem que valorizar muito quem carrega o piano, porque sem o carregador de piano não acontece o concerto, né? Mas é exatamente, é deles que são eles que carregam todo o resto nas costas, né? Então, eu acho que o trabalho deles tem que ser bom, tem que ser prazeroso para eles também, né? E a gente tem que acompanhar isso. Até engraçado, o Marco contou que ele trabalhou na linha Lilás do metrô, né? Na live dele. E lá nessa empresa eu fiz a parte de desapropriação e topografia da linha Lilás do metrô. Muito Então, assim, legal. antes de trabalhar lá, é bem antes, né, eu acho, dele se formar. É porque você teve que fazer todo esse trabalho Toda essa prévio, parte né? de é sempre, a topografia sempre vai antes, né, da obra em si. E foi bem legal ver ele falando o quanto mudou, né? Porque, como acho que é questão de obra pública, não muito, né? Não era para ter demorado tanto como demorou para acontecer. Então, por isso, todo o trabalho que a gente fez, muito provavelmente, ficou totalmente atualizado, né? Mas eu lembro que na época era uma correria para a gente conseguir entregar no prazo e tudo mais. Bom, essa parte, pequena parte aí do meu início na engenharia foi muito. Foi a prova, assim, sabe? Fez com que eu me sentisse muito bem trabalhando nessa área, né, de engenharia, de estar no campo, de estar envolvida com essa parte. E eu gostei muito, né? E foi a parte do escritório, eu já comecei a me envolver mais com as questões de gestão. O pessoal do escritório me dava muita
oportunidade, né, para eu ajudar os estagiários que estavam entrando. Eu era nova ainda, né, tinha muito que aprender, mas ainda já fazia umas coisas mais avançadas. Eu sempre fui muito esforçada, né? Acho que esforço é uma coisa muito importante. Em 2009, se eu não me engano, eu entrei para fazer engenharia numa faculdade em São Paulo, que não foi a FEI. Só que eu fazia aquela coisa de trabalhar durante o dia e estudar de noite, né? E foi uma experiência muito ruim. Chegou no final desse um ano e eu me dei conta que eu estava levando a faculdade nas coxas, né? Literalmente. Eu não tinha tempo para estudar, eu trabalhava muito, eu estava sempre muito cansada. E foi aí que eu resolvi falar, não, eu fazer engenharia, eu quero fazer direito, né? Então eu vou tentar passar em outra universidade e vou ver como é que vai ser agora, mas eu quero me dedicar ao estudo, né? E enfim, tá dando tudo certo aí o áudio? Que eu tô vendo que tá tendo bastante coisa. Eu estou pedindo para o pessoal posicionar a gente, né? Parece que a minha não está muito legal, mas se vocês Uhum, estiverem ouvindo, a gente vai tocar assim mesmo, tá? Dá para ouvir bem a Cris aí? Avisem aí, pessoal. tá. Se estiver ouvindo bem a Cris, é o mais importante, né, Cris? Ah, com Bom, certeza, mas o ideal seria que tivesse tudo funcionando, né? não, tá bom, Vamos a lá. gente vai indo. Se Tá, precisar, a gente marca uma o meu nova, mas namorado tá acompanhando aqui, tá? Meu namorado falou que tá dando pra ouvir, sim. tá bom, então vamos lá. Tá, beleza. Eu optei por por estudar, né? Tentar passar em outra fase. Foi aí que eu passei na FEI. Na Puxa, que época, tinha coragem, muito hein? pouco da FEI, mas foi. Eu já sabia da fama da FEI, né? De que você dificilmente tira mais que 5 na primeira prova, nas primeiras provas, né? Na P1. E isso foi extremamente motivador no sentido de que eu vou sair da minha zona de conforto para fazer uma universidade muito boa, uma universidade renomada, né? Que sempre foi a FEI. Então eu acabei, durante um tempo, né? Eu fiquei trabalhando meio período e estudando na FEI. Só que a FEI é uma universidade que ela exige muito do aluno, principalmente no ciclo básico, né? Então eu acabei deixando o trabalho para me dedicar mais ao estudo, né? Eu publico a vida inteira, então eu tive que literalmente aprender a aprender, né? Foi a primeira vez aí que eu posso falar que eu usei isso, que eu realmente tive que aprender o que era estudar para FEI, aprender o que era estudar para passar nas provas, estudar para fazer os trabalhos, dar conta de todo aquele monte de trabalho, relatório semanal que a gente tinha para entregar, era uma rotina muito pesada, né? E, bom, em 2010 eu entrei na FEI. Eu queria contar uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que fala do quanto é importante essa interação do aluno com o profissional de mercado, né? Eu nunca vou esquecer que eu fui assistir uma palestra promovida pela Semana das Engenharias da FEI, né? E na época um engenheiro eletricista foi dar uma palestra da obra da construção de um porto aqui no estado de São Paulo. E aquilo me marcou muito, porque na época ele falou: olha aqui, gente, eu sou engenheiro eletricista, eu estou aqui trabalhando como engenheiro de obra, porque não tem engenheiro no mercado. Então, assim, se formem, precisamos de vocês, né? Deixa eu fazer uma E aquilo me observação. marcou, porque eu fiquei, putz, engenheiro eletricista, né? Ah, É, assim, só para marcar, durante um bom tempo, a questão da engenharia de infraestrutura, ela ficou bem deixada de lado pelos estudantes, né? Assim, com uma preferência muito secundária, terciária, talvez.
dentro do universo, né, dos estudantes de engenharia, né? Então, de fato, um setor estratégico para o país, que é a engenharia, né, na área de infraestrutura, ela ficou de lado, né? Então, isso que ele falou foi muito importante. A gente teve aqui, né, a live também com o tio, né? A gente chama ele de tio Augusto Stolai, e ele foi um desses que foi encarar, né, uma Uhum. vida assim de obra de infraestrutura. Então é um tipo de experiência que ele falou que realmente é real, né? A gente não tem muitos interessados em obra de infraestrutura. E acho que é importante que você até comente isso. Sim, sim. Na época eu lembro que depois daquela palestra eu passei a sonhar com grandes obras. Eu fiquei muito com essa coisa na minha cabeça de trabalhar em obra grande, porque eu lembro que ele levou fotos, levou vídeos para a gente ver. E eu fiquei encantada, né? Eu, estudante, meus olhinhos brilharam, né? Meu Deus, imagina que lindo. Eu já tinha passado pela obra do Rodoanel, já achava aquilo tudo maravilhoso, né? E, bom, eu tive meu primeiro contato com a área de infraestrutura também com a iniciação científica, né, professor, que eu fiz com você. Aliás, Foi posso falar uma coisa? uma Vou experiência bem contar. interessante, eu diria. Eu vou Pode, contar uma claro. coisa, tá? A gente estava acostumado a fazer o Uhum. seguinte tipo de trabalho para a seleção dos alunos de iniciação, né? Então, eu tinha a proposta sempre de assim, conversar com o aluno, apresentar algumas ideias, aí o aluno escolhia a ideia, ia pesquisar um pouco o tema e depois me trazia um primeiro texto, assim, uma ideia para a gente começar a trabalhar. Quando a Cristiane voltou a primeira vez, ela trouxe tudo já esquematizado, tudo no jeito. Eu falei assim, poxa vida, a metodologia científica com ela já está resolvida. A gente agora só precisa fazer o trabalho, né? Muito, muito, muito caprichosa, muito, assim, um raciocínio, né, muito bem desenvolvido. Então, a Cris me chamou muita atenção desde esse momento, viu, Cris? É, obrigada, professor. Eu confesso que eu não lembrava dessa parte. Eu lembro que foi um grande desafio, né, professor? Era um software alemão, a gente tinha que aprender a usar. E a gente promoveu até o curso de trânsito na FEI, né? A gente abriu a porta para outros alunos participarem. Foi uma época bem Aliás, intensa, né, de trabalho acadêmico. vale a pena a gente comentar, né? Foi a parceria com o Alexandre Zoom, da Transzoom, né? Então, eu costumo dizer assim, a gente não Sim, recebe dinheiro para divulgar, mas as pessoas são parceiras, né? A gente está aqui falando bem, claro. Então, um profissional claro. fantástico, que, aliás, adorou também trazer para vocês, né, um pouco do conhecimento dele lá para vocês desenvolverem o trabalho. E, enfim, né, um dos interesses principais dele também é que mais pessoas soubessem utilizar o software, né, que foi também uma indicação dele para a gente usar, para que ele também pudesse ter uma mão de obra qualificada Sim, que não tinha no mercado, né? Então isso é importante. exatamente. Eu lembro que um pessoal que fez o curso com ele depois acabou indo trabalhar na empresa dele, né? A gente foi na empresa, outras oportunidades. Foi ali uma primeira experiência muito interessante com o mundo científico, né? A parte de escrita ali, nossa, já era um sofrimento, mas ainda, né, deu para levar, a gente sempre caminhando junto. Eu lembro que a gente fazia as reuniões lá no laboratório da Civil e sempre muito o professor Kurt sempre dando muita opinião sobre como escrever, e eu sempre dei muita importância para isso, porque eu sempre fui o tipo de pessoa que eu falei, poxa, o engenheiro tem que sempre falar, engenheiro não precisa saber escrever. E eu falo, engenheiro precisa saber se comunicar, gente, não é assim. Hoje a gente sabe que um e-mail mal escrito gera uma confusão sem tamanho dentro de uma empresa, né? Então, essa parte para mim foi muito importante. Desde o início eu sempre tentei me dedicar para isso, né? Que eu sempre achei muito importante. Eu queria comentar também que a minha equipe foi a primeira equipe de engenharia civil que ganhou o concurso Travessias. Eu não sei se o professor Curti lembra. Estou ouvindo. Qualquer coisa vão me avisando. Mas é verdade, a equipe foi a primeira equipe da engenharia civil que ganhou a competição.
dentro do departamento, né? A gente sempre faz a competição entre todos os da Foi, FEI e também com os alunos do ensino médio, né? E realmente vocês tiveram um desempenho fantástico. foi isso mesmo. Foi muito legal também participar desse concurso. É mais uma das oportunidades que a FEI trouxe, que assim valeu muito a pena. Assim, eu tenho muito orgulho em falar que eu participei desse tipo de coisa. Depois disso, eu entrei na fase de estágio, né? Fui atrás de estágio em obra. Eu sempre tive que trabalhar também, sempre procurei me manter. Então, eu entrei para trabalhar em obra. A minha primeira obra lá em São Bernardo mesmo, né? E aí foi o primeiro encontro com a construção civil residencial, né? Que é a princípio foi um baque, né? Que eu fui contratada como estagiária para subir e descer escada no apartamento e uma obra com atraso de 2 anos, então entregar apartamento para um proprietário que está esperando esse apartamento há 2 anos não é uma coisa fácil, né? A gente tinha que sempre se virar nos 30 para fazer o proprietário aceitar a obra. Muitas vezes estava cheio de probleminhas e eles faziam questão que a gente resolvesse com todo direito, lógico, né? Então a gente às vezes falava, putz, não entreguei um apartamento hoje, todos deram errado. E era aquela frustração terrível, né? Mas ali já começou muito a questão de saber se comunicar, né? De saber conversar com o proprietário, de saber conversar com a pessoa que vai consertar o apartamento. Isso era muito importante. De falar, meu, isso aí tá mal feito, a gente vai ter que fazer de outro jeito, a gente vai ter que buscar alternativa, final de obra, o empreiteiro já tá com todos os melhores funcionários em outra obra. Então, às vezes, a gente tinha que buscar gente, ligar para o empreiteiro, chorar para o empreiteiro, mandar gente para ajudar. Ou, né, a gente passou por aquelas experiências da gente pintar apartamento, da gente passar rejunte, da gente fazer tudo, né? Porque o estagiário tá lá, tem que fazer mesmo. Eu fiquei nessa obra, acho que durante uns 7 meses aproximadamente. Foram 4 torres, cada torre com 6 apartamentos. Quer dizer, cada torre com 15 andares, cada andar com 6 apartamentos. Então foram muitos apartamentos entregues. E aí o pessoal dessa obra na época a gente migrou para outra obra. Eu fui para uma obra na zona leste de São Paulo. Era uma obra muito longe para mim. Eu tinha que ir de transporte público, né? Mas foi uma experiência muito legal porque eu peguei toda a fase de estrutura, né? Estrutura convencional, então concretagem, viga, pilar, laje, início de subvedação dos apartamentos. Então foi bem legal. Eu aprendi muito, ficava na obra até tarde, acompanhando concretagem, toda essa parte de estar todos os dias ali envolvido com a construção, era muito. E como essa obra ficava muito longe, eu acabei pedindo para ser transferida e fui transferida para uma obra em São Caetano. Que aí foi assim, a obra dos meus sonhos, né? E calhou de ser na mesma época que eu estava fazendo aula de fundações com você, professor. Então, foi uma obra que eu peguei na fase da fundação, que eu pude acompanhar diferentes tipos de fundações. Na época, eu pelo menos não tinha celular que tirava foto, né? A gente pensa que não, mas essa realidade não é muito nova. Então, na época, não tinha o celular que tirava foto ali todo dia para poder levar as coisas que eu estava acompanhando. Mas eu via as coisas na obra e depois a gente discutia em sala, e isso era muito legal. Eu acompanhei estaca raiz, estaca hélice, bate-estaca metálico, deu problema em boa parte das fundações da obra, porque deu uma, um problema com o polímero que usaram, e a gente teve que reforçar uma boa parte da fundação. Então, inclusive, a gente fez até pitch, né? O teste faz para medir o comprimento das estacas. Ele verifica a integridade, né? Que se tiver algum tipo de umidade, ele é o primeiro sinal Isso. para você depois tomar.
E foi bem legal, assim, porque eu acompanhei, eu lembro que a gente via tudo isso na sala de aula, e aí ia para a obra todos os dias, era uma obra muito grande, na época era a maior obra da América Latina, da construtora que eu estava trabalhando, né? E eram vários tipos de estaca, uma em cada canto da obra, e aquela loucura, e uma parte da obra já estava subindo piso, pavimento, concretagem, e era uma obra muito dinâmica. A gente tinha fechado uma rua para conseguir armazenar material, aço e tudo mais. Então, assim, a gente estava causando um super transtorno na região. E ao mesmo tempo era muito gostoso, aquela vida dinâmica, né? Isso, eu gosto muito disso, de obra por causa do dinamismo, né? Essa coisa de você não parar, você sempre ter alguma coisa para resolver, ter que fluir com o cronograma não deu certo, você tem que encaixar uma coisa aqui, encaixar ali. Isso sempre foi muito gostoso. E, bom, foi aí que eu fiquei acho que um ano e meio aproximadamente nessa obra. E passei, né? Fui para ir para fazer intercâmbio, né? Eu passei pelo programa do governo na época e me veio aquela. Oi? Eu não tô ouvindo coisa. Foi do Ciências Sem Fronteiras. Não, pode continuar. Oi? Eu Ciências Sem Fronteiras, né? Tá. É, isso, esse mesmo, Sem Fronteiras. Na época, foi porque quando eu me inscrevi para ir para o intercâmbio, eu não imaginava que vai dar certo. E quando deu certo, para mim foi uma grande surpresa. E ao mesmo tempo eu estava na obra, trabalhando em uma obra que eu gostava muito, que eu me dava muito bem com os engenheiros. Então, assim, eu tinha o maior prazer de trabalhar de verdade, aquela coisa de você gostar do que você faz todos os dias, né? E eu fui foi uma escolha, né? Eu, obviamente, acabei optando por ir para o intercâmbio, porque é uma experiência que eu acho que eu jamais teria em outra oportunidade. E, mas o dia que eu saí da obra, eu chorei muito, confesso, que eu realmente gostava de ir lá. E aí eu fui para o intercâmbio, e aí foi, assim, mais uma vez na minha vida que eu tive que reaprender tudo, né? Porque quando você sai daqui, você sai do Brasil, você está acostumada com um estilo de vida, com um estilo de comunicação. Então eu fui para lá, meu inglês ainda não era bom e eu tive muita dificuldade no início, aquele nervoso que você passa de não conseguir pedir um pão no mercado, né? De ter essa dificuldade de não conseguir falar as coisas, de não conseguir ser entendido às vezes, né? E tem muito por questão de eu estar acostumada com o meu dia a dia aqui na FEI. Na FEI, eu sempre tive um prazer gigante em assistir a aula. Quem conviveu comigo na FEI sabe disso. Eu nunca fui o tipo de aluna que gostava de matar a aula, de jeito nenhum. Eu sempre fui uma aluna que eu gostava dos professores, eu gostava da aula, eu realmente assistia a aula pensando, putz, que oportunidade eu estar aqui assistindo a aula com esse profissional tão bom, tão sensacional, trazendo suas experiências, né? E lá isso foi assim por terra, né? Porque caiu por terra literalmente porque as aulas lá são muito diferentes, né? Eu tive que aprender a lidar com uma aula muito mais seca, uma aula com muito mais estudantes na sala de aula, muito menos professor, muito menos teoria, estudo meu, né? O estudar em fazer os deveres, eles passam